pessoal, meu nome é Marcelo Ramos, estamos aqui nesse canal Treinos do Tao, nessa série atualizando ensinamentos antigos. Hoje eu vou comentar sobre o budismo. Nos próximos vídeos eu vou comentar sobre o Zen budismo e o taoísmo, como eles interagiram, né, e como todos esses três eles têm componentes, né, do que se chama hoje de xamanismo. Hoje vamos começar pelo budismo, né, começar primeiro falando sobre um pouco da história do budismo, né? O budismo apareceu na Índia, aproximadamente no século VI a.C., também paralelo, meio que paralelo, né, ao aparecimento de Lao Tse na China. Lao Tse, Xuanzi e Confúcio, nessa época, estavam na China, estavam escrevendo seus textos, né, o taoísmo já existia na China. O budismo apareceu na Índia, né, a partir da experiência de Siddhartha Gautama, e Siddhartha Gautama também chamado de Sakyamuni. Sakyamuni significa conquistador do reino dos Sakyas, e ele conquistou, vamos dizer assim, as suas limitações mentais. Ficou consciente dos mecanismos mentais da sociedade que estavam dentro dele. A iluminação final, né, do Sakyamuni, ela foi precedida de muitas pequenas iluminações, que são essas pequenas libertações. Posteriormente, ou seja, esses discípulos se ajuntaram em torno dele e posteriormente ele sugeriu que eles praticassem juntos, embora ele nunca tenha sugerido que se criasse uma religião. Bom, esse é um detalhe polêmico, né, mas a gente não vamos nos deter nele agora. Quando quando Siddhartha começou a ficar consciente, depois que ele se libertou das limitações, o contexto em que ele apareceu na Índia era de, assim, existiam muitas correntes religiosas e correntes filosóficas. Essas correntes eram conhecidas como as 6 darshanas, e das quais, né, Yoga era uma delas, a Vedanta. A Vedanta se dividia entre Advaita Vedanta e Dvaita Vedanta. Dvaita é dual, né? E Advaita era uma Vedanta não dual. Então já eram, vamos dizer assim, jogos de palavras, né, para tentar definir algo que é difícil de definir. Vedanta chamada dual é que supunha que existia um espírito fora do homem e outro espírito dentro do homem. Ou seja, como Atma e Brahman eram separados. E a Advaita Vedanta costumava dizer, né, ou seja, um dos aforismos, né, da Advaita Vedanta é que Atma e Brahman são um. Ou seja, o mesmo espírito que habita todo o universo também é o mesmo espírito que habita o homem, não há separação. Voltando. Então a Índia, nessa época, era muito ritualizada, né? Então tinha os rituais, né, de oferecimento a um grande conjunto de divindades, né? E todas essas divindades, né, e todo esse ritual era feito assim, só podia ser feito pelos brahmanes. O sistema de castas era uma ideia, em termos de evolução, é uma coisa interessante, é uma coisa assim muito legal. O problema é que ela também se tornou engessada. Então se começou a haver essa segregação do ponto de vista negativo. E a segregação do ponto de vista negativo evitava o contato, né, entre as castas, né? As castas dos comerciantes, dos artesãos, dos guerreiros e dos sacerdotes. Então, e sempre, né, muito dessas coisas, os rituais, né, que eram realizados pelos brahmanes, em geral, continha, como era comum na época, nessa época de 2.600, 3.000, 4.000 anos atrás, os sacrifícios, as oferendas eram feitas com sacrifícios de animais.
E o Buda, Siddhartha Gautama, começou a desqualificar nesse tipo de ritual e esse tipo de sacrifício. Ele colocava que aquilo não era importante, não só não era importante para ajudar as pessoas a se libertarem, né, do sofrimento, como inclusive ajudava a manter as pessoas dependentes, né, de algo, né, esse ritual, mantinha as pessoas dependentes. Em parte, né, isso continua acontecendo. Tudo, então, era muito ritualizado, né, inclusive as regras sociais, inclusive punidas, né, punidas com punições, se não podia ter contato entre as castas, né, não podia ter casamentos. Por enquanto é só, pessoal. Fiquem ligados nesse canal. Até a próxima.